Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Sexta-feira, 24 de julho, estamos começando nesse instante a reflexão da Palavra de Deus, o Evangelho do Dia. Então, desde já, eu já peço que você dê atenção à Palavra de Deus, para um pouquinho o que você está fazendo, e nós vamos meditar a Palavra de Deus. Ontem, o Evangelho nos falava dessa disponibilidade ou não de acolhermos a Palavra de Deus, de vivermos ou não a Palavra de Deus. Então, é hora de darmos atenção à Palavra de Deus. O Evangelho dessa sexta-feira se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos 18 a 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouve a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente caiu em terreno pedregoso. É aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente caiu em terra boa, é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, temos nesse evangelho de hoje uma explicação da parábola do semeador. Então, se eu lesse simplesmente o Evangelho, já seria, claro, algo extraordinário, porque é o próprio Jesus que fala, ele que explica aquilo que ele conta numa parábola do semeador. Então, a semente, ela é a palavra de Deus. Palavra de Deus. O semeador é o próprio Cristo que continua lançando essa palavra generosamente, sem fazer distinção entre as pessoas. Os diversos tipos de terreno, nós podemos dizer, sem distinção. E o problema não está na qualidade da semente. Não é a qualidade da semente, mas o tipo de terreno que acolhe e que recebe. Por isso, a pergunta que o Evangelho nos faz, ela é muito direta. Que tipo de solo é o meu coração? Que tipo de terreno é o meu coração? Jesus então apresenta 4 tipos de terreno, ou 4 terrenos. O primeiro, à beira do caminho. A palavra é ouvida, mas não é compreendida. O coração está endurecido, distraído, fechado, distanciado. O maligno encontra, então, a facilidade para arrancar aquilo que foi semeado, para pegar aquilo que foi semeado. Quantas vezes nós ouvimos o Evangelho, participamos da celebração da Santa Missa, mas logo nós voltamos à rotina, como se Deus não tivesse nos falado nada. O segundo terreno é o pedregoso. A pessoa acolhe a palavra de Deus com entusiasmo, como diz o Evangelho, mas não cria raízes. Começa até a germinar. Tem um pouquinho de terra, disse Jesus, mas não tem raiz em si mesmo. Ou seja, diante das dificuldades, das críticas, das perseguições, desanima e abandona a fé. Quanto mais nós precisaríamos ter fé, mais abandonamos. É uma espiritualidade superficial que vive apenas das emoções. A vida cristã, porém, ela exige perseverança. Fé verdadeira não é aquela que permanece apenas quando tudo vai bem, quando as coisas estão tranquilas, mas a que continua firme diante do sofrimento, junto da cruz. E o terceiro momento, o terceiro terreno, melhor dizendo, é a dos espinhos. A palavra cresce, mas acaba sufocada pelas preocupações da vida, pela busca excessiva dos bens materiais, pelos prazeres passageiros. Então, não são necessariamente coisas más, termos preocupações, termos algo de financeiro, mas ocupam tanto espaço que Deus deixa de ser a prioridade. É esse o problema. O coração fica cheio de tudo, menos de Deus. Eu dava o exemplo, sempre dou um exemplo, aqui na nossa região, a gente chama de arranha-gato, os espinhos, espinheiro, arranha-gato. Ele começa ali pequenininho, tomando um pequeno espaço, de repente ele vai crescendo e tudo que está ali junto dele começa se secando também.
não tem mais sombra, não tem mais vida, ou seja, justamente sufoca. Aquilo que nós colocamos em excesso no nosso coração sufoca a palavra de Deus. Por fim, Jesus fala da terra boa. É o coração que escuta, compreende, acolhe, coloca em prática essa palavra. E esse coração, ele produz fruto. 30, 60, 100 por um. Ou seja, cada pessoa frutifica de maneira diferente. Eu não tenho que, ouvindo a palavra de Deus, eu não tenho que frutificar na mesma quantidade que o outro, 100 ou 30. Não. É do meu modo, conforme o dom, ou conforme os dons que recebo de Deus. Mas é importante que cada um, à sua maneira, produza frutos, porque todos somos chamados a dar frutos de santidade. Todos somos chamados a produzir frutos de amor, de perdão, de serviço e de testemunho. Percebamos um detalhe muito importante. Esse evangelho não diz que algumas pessoas nasceram sendo terra boa e outras não. Então, o terreno ele pode ser preparado. Um solo endurecido pode ser arado. Um terreno cheio de pedras pode ser limpo. Um terreno cheio de espinhos, aquilo pode ser arrancado. É isso que Deus realiza em nós quando abrimos o coração à conversão, à oração, aos sacramentos, à prática da caridade. E por isso hoje nós somos convidados a fazer um exame de consciência, o que tem impedido com que a palavra de Deus venha produzir frutos em minha vida. Poderia ser a distração, a superficialidade, as preocupações excessivas, o apego às coisas materiais. Bom, o Senhor, Ele não desiste de semear, o importante é isso. Todos os dias Ele lança a palavra sobre nós, esperando encontrar um coração totalmente disponível. Peçamos, portanto, a graça de sermos terra boa. Pode ser que nós tenhamos todos os tipos e qualidades dessa terra apresentada por Jesus. Endurecido, pedregoso, cheio de espinhos, terra boa. Eu acredito que nós temos esses 4 tipos de terreno em nosso coração e em nossa vida. Então que Deus nos ajude a purificar esses outros que não são bons, para que tenhamos somente terra boa para acolhermos a sua palavra. É isso que hoje gostaria de partilhar com você. Peço ao bom Deus que te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, fica com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser, com a palavra de Deus, Evangelho do Dia. Palavra do Dia com Padre Marcos. Oferecimento. A FAMAG Premoldados atua há 40 anos fornecendo soluções para obras de todos os tamanhos. São lajes premoldados em geral, com qualidade, estrutura e confiança para a sua obra. Atendimento direto, negociação transparente e facilidade na entrega. Venha conhecer a FAMAG Premoldados. Há 40 anos construindo confiança em Paracatu e região. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.